Salve, salve aí, família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uma classificação aí no sufoco, né, nos pênaltis, com o Fernando Miguel salvando o Vascão, agora é só comemorar, né, nós vascaínos estamos felizes da vida com essa classificação aí. Os antispiram, né, secaram, ficaram acordados até quase 1 hora da manhã para secar o Vascão, ó, e tomaram. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho mais dessa partida de ontem, vamos falar também da situação do Martim Benítez, que o Vasco tem que abrir o olho aí e contratar ele, hein, pessoal. Tem que ficar em definitivo, porque o jogador tá fazendo total diferença no time do Vasco. E também vamos falar aí do próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, do clássico aí contra o Fluminense. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, clica aí no gostei, explode o vídeo de like, se inscreve no canal, só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, meu amigo, se inscreve aí, compartilha também com a sua galera, traz mais vascaínos pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente e me segue lá no Instagram. Bom, pessoal, ontem o Vascão aí classificou, passou pelo Goiás nas penalidades, né? O Vasco venceu a partida no tempo normal por 2-1 e nos pênaltis o Fernando Miguel garantiu a nossa classificação e também 2 milhões de reais para o Vascão, né, pessoal? O Goiás que no início do jogo deu uma pressãozinha no Vasco, o Vasco começou o jogo meio disperso, né? A gente vendo ali alguns jogadores totalmente fora de ritmo, como é o caso do Iago Pikachu, que na minha opinião foi o pior jogador de ontem, mantenho a mesma opinião de ontem após o jogo, né, que eu falei aqui no pós-jogo do nosso canal. O Iago Pikachu foi horroroso e ainda errou um pênalti, cara. Esse jogador tá de brincadeira, não tem como um jogador desse ser titular do Vasco. Inacreditável, o péssimo futebol apresentado ontem pelo Iago Pikachu. Eu não gosto absolutamente nada do que o Pikachu faz com a camisa do Vasco, já passou da hora dele sair fora do Vasco, já está há muito tempo se arrastando com a nossa camisa. O jogo ontem parecia que ia ter um final trágico para o Vasco pelo início do Goiás, né? E também o péssimo futebol apresentado pelo Vasco no início da primeira etapa, o Vasco errando muitos passes, jogadores totalmente ali fora, parecia que estava fora de sintonia, mas como é de costume do Vasco nos últimos jogos que a gente assistiu do Vasco e pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu meio que na metade do jogo equilibrar a partida e passou a ser superior ao Goiás, tanto que abriu o placar aí com o Henrique, cara, olha só quem fez o gol, o Henrique, meus amigos, 2020, tá um ano sinistro mesmo, que até o Henrique tá fazendo gol, e sem falar que foi um dos gols mais cagados aí da história do Vasco, né? O jogador ia cruzar, a bola entrou lá no L certinho, sem chance pro goleiro do Goiás, e o Henrique saiu comemorando o seu primeiro gol como profissional do Vasco, desde 2013 que o jogador está atuando com a camisa do Vascão e fez ontem o seu primeiro golzinho. A gente tem que ser honesto e ressaltar aí que o jogador tá fazendo ali um bom papel, jogando bem, seguro ali, como meio que um terceiro zagueiro. Ontem ele teve um pouquinho mais de liberdade e conseguiu fazer o gol, mas é um jogador limitado, né? Não tem como a gente elogiar mais do que isso. O Vasco conseguiu tomar a frente do jogo ali na metade do primeiro tempo, mas no finalzinho do primeiro tempo, com um vacilo, né? A bola acabou resvalando no Thales Magno e sobrou pro Rafael Vaz empatar o jogo. E no início do segundo tempo o jogo poderia ter um final diferente, né? Porque o Goiás empatou no final do primeiro tempo e talvez o Vasco entraria um pouco mais preocupado. Não aconteceu isso, o Martim Benítez chutou lá da intermediária, a bola desviou no jogador do Goiás, encobriu o goleiro Tadeu e o Martim Benítez fez o seu primeiro gol com a camisa do Vascão e saiu comemorando aí a vitória, né? E no segundo tempo o Vasco também teve outras oportunidades para resolver a parada no tempo normal e acabou desperdiçando. Aí foi para pênaltis e o Fernando Miguel garantiu aí defendendo 2 pênaltis e o primeiro pênalti do Goiás o jogador mandou lá na lua, né? E o Vascão conseguiu se classificar com os gols aí nos pênaltis marcados pelo Germancano, pelo Bruno César e também o Martim Benítez. O Iago Pikachu, como sempre, né, jogando um péssimo futebol, foi bater o pênalti e acabou errando, podendo comprometer de vez aí a classificação do Vasco, mas o Fernando Miguel salvou aí a pele do Iago Pikachu. E o Vasco seguiu aí firme e forte na Copa do Brasil, classificado e com 2 milhões no bolso, né? Essa grana aí vai servir para pagar salários dos jogadores e também dos funcionários. Muito importante essa classificação do Vasco e agora é esperar ver quem vai ser o próximo adversário do Vasco na sequência aí da Copa do Brasil, que quem sabe, né, pessoal, esse time jogando dessa maneira aí pode beliscar sim esse título, jogando mata-mata, né, histórico, ver o Vasco campeão da Copa do Brasil, bicampeonato, né, todo mundo xingando o Vasco, todo mundo massacrando o Vasco, falando que o Vasco só ia brigar para não ser rebaixado, que esse time era fraco, que isso, essa mídia suja que a gente está acostumado aí, sempre criticando o Vasco.
nunca vem elogio desse pessoal e o Vasco pode calar a boca aí de todo mundo e ser campeão. Seria um grande sonho para nós torcedores e também para a instituição. Trabalhando com os pés no chão, com humildade, como está sendo feito o trabalho do Ramon Menezes. O ramonismo está tomando conta, né, pessoal? Vamos manter aí a calma, com os pés no chão, que com certeza a gente pode beliscar coisa grande nessa temporada. Tudo isso passa aí pelas mãos do Ramon Menezes, que deu uma cara nova ao Vasco após ele assumir o posto de técnico do nosso clube, né? A gente vê jogadores jogando com alegria, né? O Vasco alegre, o grupo totalmente entrosado, o grupo do Vasco totalmente feliz, né? Não tem racha, não tem ego, não tem aquele jogador que quer ser mais que o outro, sempre unidos, e com certeza dessa maneira aí esse time pode ir longe demais e a gente torce muito por isso. Bom, pessoal, o Vasco já vai se preparar para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, né, que vai ser o clássico contra o Fluminense. O Vasco, que não venceu clássicos nessa temporada, tem aí o freguês pela frente, né, como gosta de dizer o torcedor vascaíno, mas que infelizmente o Vasco perdeu para o Fluminense nesse ano, né? Quando era dirigido pelo Abel Braga, o Vasco foi derrotado por 2-0 pelo nosso rival, e agora tem a chance de dar o troco no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não vai facilitar as coisas para o Vasco, porque eles também estão numa boa fase. O Fluminense venceu com tranquilidade na Copa do Brasil, também venceu no Campeonato Brasileiro e pode dificultar muito a vida do Vasco para esse jogo aí de sábado. O Vasco segue na segunda colocação aí do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo rodada antecipada, né? Ontem teve jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense e o Vasco, em relação ao São Paulo e o Furacão, tem 2 jogos a menos. E isso é benéfico e a gente segue aí tranquilo na segunda colocação e tem que vencer o Fluminense para, quem sabe, torcer para o tropeço do Inter e voltar à liderança do Brasileirão. A meta do Vasco é somar, fazer o máximo de pontos possíveis para aí sim, lá na frente, a gente sonhar com coisa grande, né? Que quem sabe esse pentacampeonato viesse para o Vasco, seria algo histórico, seria muito bom mesmo, a gente ficaria totalmente feliz, né? O torcedor vascaíno precisa, merece esse título aí e com certeza esses jogadores sabem disso e vão lutar até o fim pelo Vasco. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí do argentino Martín Benítez, né, pessoal? Jogador extremamente importante aí no time do Vasco, né? A gente vê que o Martín Benítez é um jogador diferenciado. Ele não é aquele jogador acomodado, é um jogador vencedor. Você vê isso na partida, né? Às vezes o time do Vasco tá lá morto, totalmente parado. Ele pega a bola, chama os companheiros para tentar organizar os ataques do Vasco. E com certeza, quando ele joga no meio campo, ele destrói. A gente viu ontem ele, na minha opinião, o Fernando Miguel salvou sim o Vasco nas penalidades, mas o cara da partida, na minha opinião, foi o Martín Benítez. Porque se não fosse o gol dele, nem para pênaltis teria ido a partida, e ele foi um dos grandes salvadores aí ontem da classificação do Vasco, jogando um baita futebol, e eu tenho certeza que ele pode evoluir mais ainda com a nossa camisa. Jogador que infelizmente tem contrato somente até o fim de dezembro. O Vasco tem aí uma cláusula no contrato com prioridade para tentar aí contratar o jogador, né? O Vasco tem 60% aí dos direitos econômicos como preferência. As informações que surgiram inicialmente era que isso daria na casa de 4 milhões de dólares e o Vasco teria que desembolsar essa grana para o Martín Benítez permanecer na Colina. Jogador que infelizmente pode sair do Vasco em dezembro e o Campeonato Brasileiro só acaba em fevereiro, hein, pessoal? Isso aí é um balde de água fria caso o Vasco não consiga contratar ele em definitivo. Boatos que pode até mesmo surgir vaquinha de torcedor, de nós torcedores vascaínos, para comprar em definitivo aí o Martín Benítez, né? O jogador disse que está muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco, disse que precisava sair do Independente, buscar novos ares na sua carreira, já que ele sempre jogou com a camisa do clube argentino e veio para o Vasco, né? E ele disse que está muito feliz, que é um prazer jogar no Vasco da Gama, que aqui no Brasil, junto com a Argentina, tem o melhor futebol da América do Sul, e com certeza ele está muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco. A gente vê dentro de campo, né, cara? É um jogador vencedor, você vê que ele é diferente. O Vasco precisa de jogador assim, meus amigos, não um jogador derrotado, aqueles jogadores que a gente sempre está acostumado a ver vestir a camisa do Vasco, jogador que não tá nem aí para nossa instituição, que não tá nem aí com o futebol. E a gente vê o Martín Benítez chegando, raçudo, jogador que dá o sangue dentro de campo. Ontem ele saiu morto e mesmo assim fez o gol de pênalti, né? Diferentemente do seu Iago Pikachu. E é esse tipo de jogador que a gente precisa
Porque com uma ou duas peças de qualidade, a gente já vê uma evolução grande no time do Vasco, né? Coisa que não tinha no passado. E hoje a gente pode sonhar com títulos. E a gente fica no aguardo aí, ver se realmente o Vasco vai desembolsar uma grana e de onde vai sair essa grana aí para tentar contratar o Martim Benítez, já que infelizmente nosso clube não tem grana, mas a gente torce muito pela permanência do argentino. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar aquele like para fortalecer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e Vascão!